Vamos lá, estamos de volta para o nosso segundo bloco da segunda aula de Direito Material Civil. No último bloco, falamos sobre pessoa jurídica e agora começaremos o trabalho dos atos e fatos jurídicos, dando principalmente enfoque no estudo do negócio jurídico. Esse é um tema muito importante, tá? Costuma cair bastante na OAB, é verdade, principalmente na primeira fase, mas também é bem provável de cair numa segunda fase, especialmente em sede de questões, mas não assustaria se caísse também no contexto da peça prático-profissional. Então a gente tem que dar a devida atenção ao tema dos negócios jurídicos. E, para tanto, primeiro ponto é identificar o significado de fato jurídico, né? O que se entende por fato jurídico? O que se entende por fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. E eu costumo dizer que este conceito, ele na verdade não explica muita coisa, né? Porque fato é acontecimento e jurídico me remete para direito. Então é um tanto quanto óbvio dizer que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, né? Talvez mais importante seja identificar o que faz de um acontecimento relevante para o direito. E aí sim, eu vou dizer que o acontecimento será relevante para o direito e, portanto, será um fato jurídico quando apto a criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Nesse sentido, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Por quê? Capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Ocorre que existe uma classificação de fato jurídico. E esse fato jurídico lato sensu será então dividido em duas subespécies: fato jurídico natural e fato humano. O fato jurídico natural será chamado de fato jurídico em sentido estrito. E o fato humano de ato jurídico. Por favor, não confunda. Fato jurídico em sentido amplo é a cabeça do nosso gráfico. Fato jurídico em sentido estrito é o fato natural. Ato jurídico, fato humano. O fato natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário, a depender se é algo corriqueiro, algo comum na vida em sociedade ou não. O nascimento, a maioridade, a morte são alguns dos exemplos de fatos jurídicos naturais ordinários, porque são corriqueiros. Agora, um tsunami, né, uma tempestade fortíssima que arrasa ali uma cidade, um desabamento, poderíamos enquadrar como fato natural extraordinário, né? E aqui, no contexto do fato natural ordinário, encontra-se o motivo de força maior, que lá no estudo da responsabilidade civil vai aparecer como uma excludente da responsabilidade. Agora, o fato humano, ou ato jurídico, lato sensu, ele poderá ser um ato jurídico lícito ou um ato ilícito, né? Obviamente a gente não vai dizer ato jurídico ilícito, ficaria aqui tecnicamente errado, né? Ele pode ser um ato jurídico lícito ou um ato ilícito. O ato ilícito é fonte de obrigação. O ato ilícito, ele cria responsabilidade civil. Artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927 nos diz que quem comete ato ilícito está obrigado a reparar. Portanto, o ato ilícito é muito importante
muito importante, ok? Para a sua prova. Vai que cai uma ação indenizatória, uma petição inicial em ação indenizatória, uma contestação em ação indenizatória. E aí a gente vai ter que discutir aqui necessariamente ato ilícito, possíveis excludentes, né? Possíveis causas de mitigação da responsabilidade, como uma culpa concorrente, né? Tema extremamente relevante. O ato jurídico lícito, ele se subdivide em ato jurídico em sentido estrito, também chamado de ato meramente lícito, e negócio jurídico. Qual é a diferença entre o ato jurídico meramente lícito e o negócio jurídico? Você se recorda? O ato jurídico meramente lícito, também chamado de ato jurídico em sentido estrito, é aquele que decorre da vontade humana, sim, porque senão ele não seria um fato humano, né? Então ele decorre da vontade humana, só que essa vontade humana, ela é manifestada sem autonomia em relação aos efeitos decorrentes. Então, aqui no contexto do ato jurídico em sentido estrito, a vontade ela é manifestada sem autonomia. Sem autonomia. Por isso alguns vão dizer que o ato jurídico em sentido estrito, ele produz efeitos ex lege. Ex lege. O indivíduo manifesta a vontade, mas os efeitos, eles decorrem da lei. Manifesta a vontade e os efeitos decorrem da lei. O exemplo mais comum de todos, sem dúvida alguma, é o reconhecimento voluntário de paternidade. É óbvio. Eu não posso voluntariamente reconhecer a paternidade de uma criança e dizer que eu só vou pagar a pensão alimentícia a partir do 5º ano. Veja, eu manifesto ou não a minha vontade, mas os efeitos dela decorrentes estão lá encartados na lei. Portanto, eu manifesto sem autonomia. Os efeitos, eles são ex lege. Já o negócio jurídico, né, é o ato jurídico, é a espécie de ato jurídico em que o indivíduo manifesta a vontade com autonomia. Com autonomia privada. Nós vamos até dizer que os efeitos do negócio jurídico, eles estão, portanto, ex voluntate. O indivíduo manifesta a vontade e a delibera. E escolhe os efeitos dela decorrentes. Obviamente que essa autonomia ela é limitada pela boa-fé objetiva, pela função social, enfim, não é irrestrita, mas é ampla. Se você se recorda das aulas lá de Direito Civil 2, normalmente, ou das aulas aí preparatórias para a sua primeira fase, talvez se recorde de uma espécie que está faltando aqui nesse gráfico. Tá? Eu propositalmente não coloco, porque nem todos os doutrinadores reconhecem a existência. Tá? E muitos discutem, inclusive, sobre qual seria a posição dela. Alguns colocam aqui, outros colocam aqui. Por uma questão só de espaço, eu vou colocar aqui. Estou falando sobre o quê? Sobre o ato-fato. Ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico é aquele que decorre de uma atuação humana, mas a intenção não tem relevância para o direito. Percebeu? Por isso que eu disse, que eu coloquei aqui por conta do espaço. E de certa forma foi mesmo. Só que eu gosto muito daqueles que enquadram o ato-fato exatamente aqui nesse ponto. Por quê? Porque o fato humano não tem o fato natural é aquele acontecimento relevante para o direito que não decorre da vontade humana. Contrário senso, o fato humano, o ato jurídico,
é o fato jurídico que decorre diretamente da vontade humana. Perfeito? E o ato-fato, ele tem atuação humana, mas a intenção não tem relevância. E o exemplo mais famoso é aquela compra e venda realizada por uma criança na cantina da escola. Já vou destacar, e disse também na aula passada, que o negócio jurídico celebrado por um absolutamente incapaz, sem representação, é nulo. Então como é que fica, né, essas compras e vendas que são realizadas diariamente nas escolas Brasil afora por crianças de 10 anos? A mãe não está ali para representar. Nulo. O nulo não se sujeita a prazo. Imagina a quantidade de ações declaratórias de nulidade propostas num contexto como esse. Não é nulo. Por quê? Porque, na verdade, a intenção ali manifestada não tem relevância para o direito. Não se tratam de negócios jurídicos, mas sim de atos-fatos. Essa prática ela é tão bem aceita pela sociedade que ninguém questiona a validade. Veja, eu tenho atuação humana, mas a intenção é descartada pelo direito. É descartada pelo direito. Ok? Perfeito? Vamos então adiante. Falando agora sobre os negócios jurídicos, né, que são os atos jurídicos que decorrem da vontade humana manifestada com autonomia. O indivíduo manifesta e escolhe os efeitos. Quando nós tratamos sobre negócio jurídico, não temos como deixar de fazer menção à famosa teoria dos planos do negócio jurídico, ou, como queira, a escada ponteana, já que essa doutrina foi difundida pelo grande Pontes de Miranda, né? Escada ponteana. Todos os negócios jurídicos, eles devem ser analisados a partir de 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Muito embora o Código Civil, curiosamente, não faça menção nenhuma ao plano da existência. O Código Civil já começa regulamentando a matéria, tratando do plano da validade. Mas a maior parte da doutrina reconhece que existe esse plano inaugural. E alguns elementos são indispensáveis para que o negócio jurídico exista. Exista. Não estou ainda questionando validade. Alguns elementos são necessários para que o negócio jurídico exista. E são eles: vontade, objeto, agente e forma. Eu não estou falando de vontade livre. Eu não estou falando de forma prescrita ou não defesa em lei. Não estou falando de agente capaz. Não estou falando de objeto lícito. Substantivos vazios. Substantivos vazios. Elementos necessários para que o negócio exista. Eu preciso ter, para que um negócio jurídico exista, de vontade, objeto, agente e forma. Tenho isso? Temos um negócio jurídico. Agora, segundo degrau. O negócio existe? Preciso averiguar se ele é válido. E aí, nesse segundo degrau, a vontade só não basta. Ela tem que ser uma vontade livre de vícios. Ela tem que ser uma vontade livre de vícios. O objeto só não basta. Esse objeto, ele tem que ser lícito. Não vou escrever tudo, mas você vai anotando. Lícito. Ele tem que ser possível. Ele tem que ser determinado ou determinável. Determinado ou determinável.
o agente tem que ser capaz. E a forma prescrita ou não defesa em lei. Ok? Para que o negócio exista, vontade, objeto, agente, forma. Para que ele seja válido, vontade livre, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Lembrando que defeso é proibido, né? Então, forma prevista na lei ou não proibida por ela. Ok? Se o negócio jurídico for inválido, vale lembrar que se o negócio jurídico for inválido, né? Então, se eu tiver um problema aqui no segundo degrau, esse negócio jurídico ele será então considerado nulo ou anulável. Nós temos 2 graus de invalidade. O negócio será nulo ou anulável. Ótimo. Se o negócio jurídico existe e é válido, como regra ele produz os seus efeitos. E assim nós chamaremos esse negócio de um negócio jurídico puro. Puro, simples. Puro e simples. Por quê? Ele existe, os requisitos de validade foram preenchidos e produzirá imediatamente os seus efeitos, aquilo que se espera desse negócio. Ocorre, entretanto, que entre plano da validade e plano da eficácia, pode existir algum elemento acidental. Algum elemento acidental. 3 são os elementos acidentais do negócio. Quais? Condição, termo e encargo. Condição, termo, encargo. Veja bem, mais uma vez, como regra, se o negócio jurídico existe e é válido, ele produz seus efeitos. Pode, entretanto, existir um elemento acidental, ou seja, algo que nem sempre tem. Por isso ele é um acidente. Pode ser que exista um elemento acidental. 3 são os elementos acidentais: condição, termo e encargo. Onde esse elemento acidental vai influenciar? Nos efeitos. Nos efeitos. Pode ser que, existindo uma condição, o negócio jurídico existente e válido não produza os seus efeitos de imediato, mas somente depois que a condição for implementada. Ou pode ser que esse negócio exista validamente, produza os seus efeitos, mas quando a condição for implementada, os efeitos cessem. Da mesma forma, pode ser que esse negócio exista validamente, mas por conta de um termo não produza os seus efeitos. E pode ser ainda que os efeitos estejam subordinados a um encargo, que também chamaremos de modo. É o outro nome do encargo. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Pontozinho final desse bloco, a gente trabalha um pouquinho mais sobre condição, termo e encargo. Só que eu preciso que você visualize aqui essa escadinha pontiana para que nós possamos seguir aqui no estudo. Então, plano da existência, vontade, objeto, agente, forma. Plano da validade, requisitos gerais de validade. Alguns negócios jurídicos demandam requisitos específicos. Requisitos gerais: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, vontade livre e desimpedida. Sobre a forma, eu preciso fazer um destaque especial. Por quê? O nosso Código Civil, ele adota
o princípio da forma livre. O que significa isso, professor? Artigo 107 do Código Civil. O legislador me diz que, como regra, a validade da manifestação de vontade não depende de forma. É por isso que contratos verbais, regra geral, existem e são válidos. No nosso direito, eu posso te vender o meu celular sem escrever absolutamente nada num papel. Posso fazer isso. Redigir ali uma minuta, eu assino, você assina, duas testemunhas, enfim. Até posso, mas não estou obrigado. Se eu não fizer nenhuma minuta sequer, simplesmente te entregar o celular e você me entregar o dinheiro como contraprestação, nós celebramos um contrato de compra e venda que é, em regra, informal. Observando o artigo 107 do Código Civil. Veja ali, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Essa é a regra. Forma livre. Mas o legislador termina dizendo, senão quando a lei expressamente exigir. Portanto, em algumas situações, o legislador expressamente exige uma lei, ou melhor, exige uma forma, e esta forma deverá ser observada. Deverá ser observada sob pena de invalidade. E o grau de invalidade, veremos, é nulidade absoluta, conforme o disposto no artigo 166 do Código Civil. Um grande exemplo de contrato solene, portanto, de um negócio jurídico que depende para a sua validade de forma específica, é aquele que envolve a alienação, a transmissão de um imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Inclusive, esse é o conteúdo do artigo subsequente, do artigo 108. Note, não dispondo a lei em contrário. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Esses negócios jurídicos dependem, portanto, para sua validade de forma. Qual forma? Escritura pública. Assim como ocorre com o pacto antinupcial, assim como ocorre com a cessão de crédito hereditário, que são institutos que nós vamos falar mais adiante. Agora, eu disse que voltaria a tratar sobre os elementos acidentais. O negócio jurídico existe validamente, como regra, produz os seus efeitos. Mas pode ser que esses efeitos sejam obstados pela existência de algum elemento acidental, condição, termo e encargo. Qual é a diferença entre condição, termo e encargo? Condição é um evento futuro e incerto. Sem enrolação, hein, pessoal? Sem enrolação, sem encher linguiça. Né? Ai, condição é um requisito que precisa ser preenchido para que não sei... Sem enrolação. Condição em 3 palavras. Evento futuro incerto. Evento futuro e incerto. Essa condição, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Suspensiva quando impede a produção dos efeitos. Resolutiva quando põe fim à produção dos efeitos. Observe, o negócio jurídico existe e existe validamente. Não está produzindo seus efeitos ainda, porque esses efeitos estão subordinados ao implemento de uma condição suspensiva. Lembra da Copa do Brasil? Da Copa do Mundo no Brasil? Uma promoção por determinada loja
que dizia o seguinte: compre uma televisão de 50 polegadas e se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, com mais R$1 você vai ganhar outra, de 45 polegadas. Condição. Evento futuro incerto, pode ou não acontecer. Percebeu? Além disso, o pacto antinupcial é um contrato condicional, porque se o casamento não for celebrado, ele não produz efeitos. Condição resolutiva, retrovenda. Eu te vendo um bem imóvel e reservo-me o direito de, no prazo de 1 ano, né, nós convencionamos isso, o legislador vai falar em 3, mas nós convencionamos aqui 1 ano, exigir a devolução do bem. Se eu exigir a devolução do bem, aquele contrato que nós celebramos perderá efeito. Eu posso ou não exigir. Portanto, evento futuro incerto, que se ocorrer, resolve o contrato. Condição, portanto, resolutiva. Termo, evento futuro certo. Se a condição é um evento futuro incerto, o termo é um evento futuro certo. Por exemplo, uma data, que por vontade das partes subordina o início da produção de efeitos do contrato, ou o fim da produção de efeitos. Nós colocamos lá que o nosso contrato de locação começa a produzir efeitos a partir do dia 5 de novembro, por exemplo. Termo, evento futuro certo. Uma data, termo inicial. E o encargo? O encargo, ou modo, é um ônus, geralmente imposto em negócios jurídicos de natureza gratuita, por exemplo, uma doação. Doação modal, doação com encargo. Eu dou um terreno, desde que numa parte dele você construa uma creche para atender as crianças carentes da região. Doação modal, doação com encargo. Alguns destaques na lei nós precisamos fazer sobre os elementos acidentais. O artigo 121 me traz o conceito de condição, diz ali, considera-se condição, e você marque, por favor, no seu código, a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. E o 125, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, grave isso, muito importante. Enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Portanto, a condição suspensiva, ela impede a aquisição do direito. Enquanto a condição não for implementada, o direito não será adquirido. Isso aqui vai fazer uma diferença, por exemplo, no contexto do testamento. Fiz um testamento deixando uma casa para o João. Agora, desde que ele seja aprovado num concurso de magistratura estadual. Morri. Como esse testamento está sob condição, a casa não será transmitida ainda para o João. Se o João morrer antes de passar um concurso público, como esta era uma condição suspensiva, ele não terá adquirido o direito. E, portanto, a casa que para ele estaria reservada será entregue aos meus herdeiros legítimos. Observou? A condição suspensiva impediu a aquisição do direito. Artigo 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. 131 e 136, muito importantes. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então você se lembra? Condição impede a aquisição do direito. O termo inicial não. Ele suspende o exercício. E o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Faça essas marcações aí no seu código. De forma esquematizada, condição é evento futuro incerto, pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando suspensiva, impede a aquisição do direito. Termo subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro certo, pode ser inicial ou final.
não impede a aquisição, mas suspende o exercício. Encargo impõe um ônus, geralmente relacionado a negócios jurídicos gratuitos. A gente não fala em encargo inicial e final. E é muito importante gravar que o encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício. Na verdade, se esse negócio jurídico, se o beneficiário desse negócio jurídico não cumprir o encargo, poderá ocorrer a revogação da avença. Por exemplo, a revogação de um contrato de doação. Ok? Ficamos por aqui então. Voltaremos no próximo bloco falando sobre teoria da invalidade. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.